senador Paulo Paim pela atitude de trazer os familiares aqui no Senado para ouvir a nossa voz, para ouvir uma voz de todos os cidadãos de Santa Maria, do Estado e do Brasil. Cumprimento também os demais participantes da mesa e também os ouvintes, todas aquelas pessoas interessadas em discutir o tema desta situação aqui no Senado Federal, que, por certo, será transmitido, senador, eu tenho certeza, para todos aqueles que também têm interesse em saber a verdade real dos fatos. É por isso que nós estamos aqui. Lhe agradeço. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu vou me ater especificamente ao tema desta reunião, que é as consequências após a tragédia de Santa Maria. Depois, particularmente, eu vou deixar o material todo relacionado aos processos que estão ocorrendo em Santa Maria, sejam eles nas áreas cíveis, na área criminal, e também nos inquéritos policiais que ainda estão em desenvolvimento pela Polícia Civil de Santa Maria, que ainda apuram os fatos de parte mais incisiva em relação à concessão de alvarás e licenças para o funcionamento da casa. Depois será disponibilizado para o senador, no caso de tomar alguma medida de seu interesse. Eu gostaria de falar, em primeiro lugar, que eu estava escrevendo essa minuta, esse resumo aqui, a respeito das consequências da tragédia de Santa Maria, na quinta-feira, dia 28/11. E a primeira pergunta que me veio à cabeça para responder esse outro questionamento desta comissão, eu escrevi assim, quando será o próximo caso? Essa foi a pergunta, o case que eu usei, o mote que eu usei para abrir a minha fala aqui. Surpresa minha, quando eu estava escrevendo isso aqui, logo antes de uma reunião que nós tínhamos na associação, começou a pegar fogo no Memorial da América Latina. Lá estava o próximo caso. Lá estava a resposta da minha primeira pergunta para falar nesta comissão. Qual a situação? O que tem que ver isso? A mesma coisa, foi a mesma situação. Era um prédio sem alvará, administrado pelo poder público, sem alvará contingente, o alvará vencido há mais de 20 anos, não houve nenhuma forma de prevenção de incêndio e saiu pessoas feridas por inalação de fumaça, que muito provavelmente serão salvos, esses bombeiros que estão internados, pelos mesmos antídotos que não foram disponibilizados e não são até hoje. Eu gostaria também de pedir a falta de resposta. O que acontece em Santa Maria depois dessa situação? Repito, eu não vou me ater à parte jurídica, porque essa está sendo conduzida pelo Ministério Público de Santa Maria, pelo Ministério Público Estadual, pelo Conselho do Ministério Público, está sendo conduzida pela Justiça de Santa Maria e provavelmente será conduzida em todas as instâncias judiciais do país, porque é um caso complicado, um caso longo, um caso que vai se tratar de omissão, de troca de poder, de informações que serão que ter prestadas e muito grandes serão as respostas. Nós esperamos por isso. Toda Santa Maria, todo o estado do Rio Grande do Sul, todo o país está esperando por uma resposta de Santa Maria. Não uma resposta de punição a qualquer agente público, que quer que seja ele, em qualquer esfera de poder, seja municipal, estadual, federal, mas uma resposta para que os filhos de Santa Maria sejam lembrados como vítimas de um sistema falido, um sistema que não soube dar a segurança necessária para que as pessoas se coloquem em situações de risco. E mais, não deu respostas pertinentes para tirar essas pessoas de situação de risco. O que nós estamos hoje vendo em Santa Maria? Uma politização dos fatos. A primeira coisa que se fala em Santa Maria, que quem fala que houve alguma omissão do poder, seja ele A, B e C, está contra o partido A, B e C. Eu faço uma pergunta aqui, os pais que estão aqui, ao senhor senador, a todas as pessoas que estão aqui. Qual é a politização de uma pessoa de 17, 18 anos? Muitos deles que morreram na tragédia nem título de eleitor tinham ainda. Muitos deles não tinham votado ainda. Muitos deles, a grande maioria, não era filiado a partido político algum. Que politização é essa? Uma politização da tragédia? Não, uma politização que devemos ter agora nós, sim, para respeitar a morte, para respeitar um laço com a vida, para fazer que essa morte seja plantada e ressurja. Como Fênix ressurgiu das cinzas, ressurja como uma Ave Maria, para que seja cantada em prosa e verso, que aqui de Santa Maria saiu o exemplo para as futuras gerações, para que essas pessoas não passem mais por isso, para que pais não tenham que inverter a lógica da vida, de um pai enterrar um filho. Isso contraria a lógica da vida. Não interessa quem foi que fez, a justiça vai ver quem foi que fez. A associação e o grande arquiteto do universo me jogou nessa área para que nós viéssemos aqui dizer o que está acontecendo. A associação, nós temos um trabalho muito próximo, eu, o Walter, o Sérgio, o Aderbal,
vários pais que estão lá que pedem, nós queremos saber a verdade real, e a verdade real vai ter que vir. Eu estive em Cromanon, na Argentina, que eu faço um curso lá na Universidade Federal de Buenos Aires, e estive lá em contato com as vítimas. Durante 6 dias eu tive contato com juízes, com promotores, com advogados, com os pais das vítimas, familiares, com sobreviventes. O caso é exatamente igual, é a mesma coisa. Até a cor da porta da boate Cromanon em Buenos Aires é igual à cor da porta da morte da tragédia de Santa Maria Kiss. Fogo, alvarás ineficientes ou inexistentes, superlotação. Essa tríade é a tríade da morte. Sempre que um agente público for dar um alvará para uma casa funcionar, ele tem que se basar nos 3 pilares da tragédia com fogo. Alvarás ineficientes ou inexistentes, falhas na fiscalização, excesso de gente e fogo. Sempre foi assim, na Venezuela, na Colômbia já aconteceu, no Paraguai, na Argentina 2 vezes. Esta é a morte anunciada, é uma crônica de uma tragédia anunciada. O dia que vai acontecer novamente isso aí, vai acontecer de novo. Quando eu estava escrevendo na quinta e aconteceu na sexta. É a mesma situação. Nós temos outra situação muito importante. Nós temos um órgão fiscalizador no país, que, ao liberar um produto para consumo, para comércio, para qualquer coisa que seja, tem que ter uma ficha de informação sobre produtos químicos. Essa ficha de informação sobre produtos químicos, ela é muito importante porque quando se vai fazer um projeto para uma casa, inclusive aqui no Senado, deveria se ver quais os materiais que são usados. Nos Estados Unidos também aconteceu a mesma coisa, o Aderbal me lembra aqui, ó, a mesma situação. Então, quando se vai fazer um projeto para efetivação de acústica, principalmente numa casa, geralmente ocorre a instalação de espuma, lã de vidro, gesso, alguma coisa nessa situação. Nessa ficha de informação sobre produtos químicos que a Anvisa libera para que as pessoas e os órgãos públicos tenham conhecimento, se chama FISCP, diz ali que a liberação da queima da espuma será o cianeto, que foi o que ocorreu a morte dessas pessoas em Santa Maria. Não foi por queimados, houve queimados, mas a grande maioria foi por inalação de monóxido de carbono, que o contato com o oxigênio já extingue a situação, e cianeto, que é altamente letal. Nessa ficha de informação sobre produtos químicos, tem a informação de que a queima do gás gerado pelas espumas, a inalação, provoca morte por parada cardiorrespiratória. E a única forma de que ocorra a não morte, o não óbito, é mediante a aplicação de antídoto. Só que nós não temos esse antídoto no Brasil. E por isso que a doutora veio aqui pedir a criação de uma lei nacional de antídotos, centrada nos estados da federação, para que, quando haja uma tragédia, se desloquem essas situações para lá. Tem um protocolo de informações na Europa, da União da Europa, em que automaticamente, quando há inalação de fumaça, automaticamente é aplicado o antídoto, para que não haja risco de óbito. Isto não foi cumprido. Essa tragédia de Cromanon, na Argentina, eu tive contato também com o perito que fez a perícia da tragédia em Cromanon, onde morreram 200 pessoas, e ele me alertou para o seguinte também, que veio a bater na mesma situação da doutora aqui da URGS. Existirão muitas mortes mais, porque o cianeto fica no organismo. Então, nós precisamos criar políticas, senador, e aqui eu faço uma proposta, nós precisamos criar uma política de apoio a não só as vítimas da tragédia da Kiss, mas aproveitar isso para que possamos criar uma política de apoio, uma lei nacional de apoio a vítimas de tragédia. Não adianta nós sobrevoarmos as áreas atingidas de helicóptero e prometer a verba se a verba não sai de lá. Demora para empenhar, demora para isso. Então, na Argentina foi criada, eu tomei a liberdade de passar para a sua assessoria, com autorização também do pessoal lá da Argentina, da Famílias por la Vida, que é uma entidade co-irmã nossa, o modelo de lei para reparação e apoio às famílias de vítimas da tragédia de Santa Maria, que visa estabelecer um atendimento integral por meio de serviços de saúde, educação, trabalho, emprego e assistência às vítimas e familiares das vítimas fatais da tragédia de Santa Maria. Então, isso já é um objetivo rápido. Isso, nesse sentido, já tinham me comunicado, eu já passei para a consultoria do Senado e eu, seguindo a tua orientação, eu vou entrar com esse projeto para que haja um atendimento às vítimas de Santa Maria. Perfeito, obrigado. Vou ficar já
A tua solicitação no que compete a mim já está atendida. Eu tomei apenas... Muito obrigado, senador. Eu tomei apenas a situação de traduzir ela do espanhol para o português, mas no sentido de adequar alguma, que a lei dele é um pouco diferente, coisa e tal, mas o senhor teria que realmente fazer, mas principalmente nessa área, porque o que está acontecendo em Santa Maria, voltando à nossa pergunta, a pergunta da comissão, o que aconteceu após a tragédia? Nós temos fatos lá de situação de pessoas que estão aptas a entrar no mercado de trabalho e vão fazer o exame de admissão nas empresas e não passam no exame, porque estão com a saúde comprometida. Nós temos problemas de gente que não tem o que comer, no sentido literal da palavra, porque os filhos, 2 filhos foram perdidos na tragédia e eram os arrimos de família, eram os mantenedores da família. Nós temos situação de pessoas brigando na justiça pela guarda de filhos e netos, causando um outro trauma nas famílias. Eu tenho, inclusive, aqui números de processo para o senhor dar uma analisada e conferir. As pessoas, os filhos estão ficando com os avós querem os filhos. 2 avós brigando, o pai biológico que não participava da vida familiar querendo o pai. Então, nós temos uma situação de caos social em Santa Maria. E Santa Maria, assim como o Brasil, assim como o mundo inteiro, ela está esperando uma resposta, não uma resposta punitiva, porque essa justiça com certeza vai dar, em grau maior ou menor, com esses novos inquéritos que estão sendo feitos, com essa visão global que o Ministério Público de Santa Maria, que a Justiça do Estado, assim como todo, está dando, e até o Ministério Público do Trabalho, que tem os representantes aqui, o Ministério Público da Saúde, o Ministério da Saúde, que olhe para Santa Maria. Nós estamos com um caos social em Santa Maria. Os entes públicos não conseguem atender a tudo. Nós precisamos que se olhe para Santa Maria de uma forma global e que nós precisamos dar respostas para o que ocorreu. Nós não podemos apenas ficar olhando para os acontecimentos pretéritos. Vamos nos ater ao que essa comissão pediu, que são o que está sendo feito pelas famílias. Muito pouco. A associação e muito poucas outras pessoas ou entes públicos ajudam Santa Maria. Nós precisamos que o senhor, senador Paim, seja um fiscal da aplicação da norma e um fiscal da aplicação do atendimento. Nós precisamos do senhor. A responsabilização de todos os entes públicos deve primar pela responsabilização em quaisquer esferas de poder que tenham que acontecer. Quais as medidas que deverão ser adotadas? Já respondemos que a lei seja feito um projeto de lei que ampare essas famílias. Nós teremos traumas daqui a meses, daqui a anos e daqui a décadas, decorrentes da tragédia de Santa Maria. Precisamos dar uma resposta para o mundo. E uma força-tarefa, senador, que a gente pede de antemão aqui também, uma força-tarefa que o Senado crie uma comissão permanente para análise dos fatos e atos que estão sendo ocorridos em Santa Maria. O que está acontecendo? Qual é o motivo de não haver uma divulgação maior dos fatos ocorrentes em Santa Maria? Por que todas as cidades que a gente vai, a Câmara de Vereadores de várias cidades fizeram moções de apoio à associação, e lá em Santa Maria a gente está esperando resposta. Então, nós queremos que o Senado, com seu poder fiscalizatório, que é uma das prerrogativas do senador e de todo o Congresso Nacional, que fiscalize o que está acontecendo em Santa Maria. Quais serão as respostas que nós vamos deixar para o mundo? Quando será o próximo caso? Quando teremos que novamente prantear os filhos? Por omissões do poder público? Sim. Porque se libera a introdução de um produto no país, seja ele importado ou de fabricação própria, e esse produto expele gases tóxicos que causa morte, e o ente liberador diz que só serão salvos mediante a aplicação de antídotos, e esse antídoto não existe no país, alguma coisa está errada. Esta lei terá que ser feita, essa lei terá que ser respondida, e aqui nós pedimos o seu apoio, senador, e o apoio dessa comissão para isso. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Luiz Fernandes Manioto.